Olá, o tema da aula de hoje é características individuais do consumidor. O processo de decisão do consumidor recebe influências tanto de fatores ambientais como de características individuais do consumidor. Como vocês podem perceber, aqui nós temos o processo decisório do consumidor, que é o encadeamento de atividades, de etapas, que inicia pelo reconhecimento do problema, em seguida pela busca de informações, depois para a avaliação de alternativas de decisão, o ato de compra e, por fim, o consumo, a avaliação pós-compra e o descarte. Essas atividades geram setas ascendentes do consumo para a avaliação de alternativas de decisão e também do consumo para o reconhecimento do problema. Todas essas etapas recebem influências das variáveis externas e internas, as influências ambientais, que são variáveis externas, e as diferenças individuais, que são variáveis internas. Como vocês podem perceber no esquema, as setas ascendentes tracejadas funcionam como feedback, ou seja, como um retorno de informação de uma etapa para outras etapas. Por exemplo, do consumo para a avaliação de alternativas, há um retorno, há um feedback da experiência pós-compra, da avaliação pós-compra, que poderá no futuro fazer reavaliações de marcas que foram compradas. Já o feedback, o retorno do consumo para o reconhecimento do problema, já está relacionado a reavaliações, a feedbacks quanto à avaliação de necessidades, a novas necessidades, ou se é realmente necessário estar saciando determinada saciedade. Também pode-se perceber que são setas que vêm das variáveis ambientais e das características individuais e interferem em todo o processo de decisão. Dentro das características individuais que trabalharemos nessa aula, a primeira delas é recursos do consumidor. Os recursos do consumidor estão focados principalmente com as características demográficas, com as características da população. Temos como características da população ou demográficas a idade, o gênero, o grau de instrução e também os recursos. No caso, principalmente os recursos econômicos, mas também nós temos o tempo como um tipo de recurso. Todos esses elementos podem servir como critérios para determinar formas de segmentação, ou seja, de classificação de clientes em segmentos de mercado, uma vez que, como nós sabemos, as pessoas dificilmente vão ser consideradas como um indivíduo sendo um segmento de mercado. Nós teremos que buscar pessoas com características semelhantes para poder traçar estratégias de marketing. Considerando o recurso econômico, a renda, uma pessoa que apresenta maior renda tende a ter comportamento diferente de uma pessoa que apresenta menor renda. As pessoas com maior renda tendem a gastar mais em produtos de maior qualidade, produtos exclusivos ou, então, produtos de luxo, em serviços ligados à área cultural e também serviços de lazer. Já pessoas de menor renda, em função da limitação de renda, da limitação de recurso econômico, tendem a gastar menos dinheiro em atividades de lazer e atividades culturais. Outro recurso que podemos considerar dentro desse tópico é o tempo. E sabemos que as pessoas na atualidade têm muito menos tempo disponível do que existia no passado. Nesse aspecto deve ser considerado o tempo como um recurso limitado, diferentemente do recurso financeiro. O tempo, por ser limitado, então, torna-se precioso e as empresas devem saber muito bem utilizar o tempo disponível das pessoas. Isto tudo porque as pessoas com menos tempo começam a dar mais valor para ele. E, por exemplo, se as empresas não souberem gerenciar bem filas, por exemplo, estarão gastando mais tempo do consumidor, gerando mais angústia e mais estresse por parte deles. O tópico que abordaremos agora é conhecimento do consumidor, que está relacionado às crenças e às suas informações a respeito de produtos, marcas e serviços. Para entendermos melhor esse assunto, vejamos o que Engel, Blackwell e Minier têm a nos dizer. O conhecimento do consumidor refere-se às informações armazenadas na memória. O ponto-chave desse conceito é a expressão informações armazenadas na memória. Ou seja, o que se conhece é o que se tem dentro da memória, dentro da mente.
E os conhecimentos do consumidor devem ser muito bem considerados pelas empresas, uma vez que está relacionado ao que eles conhecem com imprecisão e também ao que eles não conhecem. As empresas, então, devem estar preparadas para lidar com o que os consumidores conhecem, com o que eles não conhecem e, principalmente, com o que eles conhecem com imprecisão. Primeiramente, o conhecimento afeta grandemente o padrão de compra e de consumo das pessoas, ou seja, a forma como elas costumam comprar e consumir produtos. Em seguida, informações imprecisas podem limitar as vendas ou podem reduzir vendas futuras em função de uma informação inadequada por parte do consumidor, de um conhecimento inadequado, de um conhecimento distante da realidade. Por exemplo, depois que começaram a ser veiculadas informações na mídia e também através de revistas especializadas de que o vinho tinto fazia bem para o coração, houve aumento das vendas de vinho tinto. Isso também aconteceu com as vendas dos espumantes da Serra Gaúcha, a partir do momento que começou a ser veiculado que nesse local eram produzidos um dos melhores espumantes do mundo. Ou seja, houve mudança no conhecimento do consumidor e informações relacionadas a determinados produtos e serviços. Por outro lado, também nós temos exemplos de consumidores que apresentam percepções erradas a respeito de algumas empresas. Eles apresentam conhecimento de que uma empresa não possui certo produto ou de que uma loja é muito cara, o que na realidade não acontece. Isso então, por não haver um conhecimento mais adequado, isso interfere nas vendas. Como podemos perceber, se o consumidor considera que um produto não pode ser encontrado em uma loja, dificilmente ele entrará naquela loja, mesmo que ela tenha aquele produto disponível. Trabalharemos agora com a personalidade, valores, estilos de vida e autoconceito. Primeiramente, é importante falar um pouco de características psicográficas. De acordo com Scheff, Mittal e Newman, características psicográficas são aquelas que descrevem os consumidores em termos psicológicos e comportamentais. Ou seja, há uma classificação de consumidores não por suas características demográficas, como por exemplo, ou renda, ou idade, ou grau de instrução, mas sim por características psicológicas e comportamentais. E dentre delas estão relacionadas a personalidade, os valores, os estilos de vida e o autoconceito. Trabalhemos primeiro com personalidade. Personalidade, segundo Scheff, Mittal e Newman, refere-se ao modo consistente do consumidor responder ao ambiente. Em outras palavras, é o padrão consistente de comportamento, ou seja, que por muito tempo continua acontecendo. Temos como tipos de personalidades em relação a isso aí, pessoas agressivas, pessoas sociáveis, pessoas conservadoras, pessoas inovadoras ou então pessoas dóceis. Fica claro que aí há um padrão consistente de comportamento, há uma repetição de comportamento que vai interferir principalmente nas estratégias de marketing, uma vez que pode-se produzir produtos e serviços, oferecer a pessoas com características específicas, no caso, pessoas com personalidades específicas. Uma pessoa inovadora, por exemplo, pode ter menos lealdade do que pessoas mais conservadoras. Uma pessoa inovadora procura sempre produtos novos ou produtos com tecnologia diferente. Já pessoas mais conservadoras, com uma personalidade mais conservadora, procuram comprar produtos mais tradicionais. Nesse aspecto, como é que as empresas podem entender melhor esse tipo de personalidade? Entender melhor como a personalidade pode ser utilizada ao seu favor. Muitas técnicas podem ser utilizadas, como por exemplo a observação ou até mesmo algumas técnicas de neurolinguística que procuram entender um pouco mais algumas características psicológicas e também a personalidade dos indivíduos. Quanto aos estilos de vida, conforme Engel, Blackwell e Miniar, se referem à forma como as pessoas vivem, gastam o seu tempo e gastam o seu dinheiro. Os estilos de vida recebem influência de vários elementos, de diversas variáveis, como por exemplo, a classe social, o gênero, a etnia, a própria genética, além de cultura, grupos de referência, valores e a própria personalidade.
Os estilos de vida, portanto, refletirão nas atitudes e nas opiniões dos consumidores. Isso é importante para as empresas terem em mente, uma vez que se pode também oferecer produtos e serviços específicos conforme o estilo de vida. Outro tópico importante nesse aspecto são os valores. Valores se referem aos princípios pelos quais as pessoas vivem. Nesse caso, o valor é muito mais duradouro do que um estilo de vida, mesmo que tenha algumas semelhanças. Os estilos de vida mudam com mais frequência do que os valores. Por exemplo, uma pessoa pode valorizar a democracia, pode valorizar a igualdade, mas pode com o tempo mudar os seus estilos de vida. Podemos tomar como exemplo uma pessoa que no passado era mais pobre e com o tempo foi enriquecendo. Essa pessoa pode continuar tendo o valor de igualdade, mesmo quando se tornou mais rica, apesar de mudar o seu estilo para um estilo de vida mais confortável, para um modo de viver, de gastar o tempo de forma mais agradável. Outro ponto importante é o autoconceito. O autoconceito tem relação a uma ideia do que a pessoa é e do que ela gostaria de ser. Em outras palavras, é o eu real e o eu ideal. No caso do autoconceito, também se pode traçar estratégias de marketing, uma vez que se procura identificar a que grupos que essas pessoas, com o seu eu ideal, que elas gostariam de ser, podem procurar e também oferecer produtos específicos para isso. O autoconceito está relacionado diretamente, então, com a imagem da pessoa que a pessoa tem sobre o que ela é na atualidade e sobre o que ela gostaria de ser. O que pode, então, interferir em grupos de referência, em grupos no quais ela gostaria de participar. Podemos perceber, então, que essas características que vimos ligadas às características psicográficas, como personalidade, valores, estilos de vida, até mesmo o autoconceito, podem ser utilizadas para classificar clientes, para definir segmentos de mercado. Desta forma, estaremos classificando os clientes não apenas de forma demográfica, como por exemplo, por renda, ou por grau de instrução, ou por idade, mas sim por estilos de vida, por exemplo, como também por personalidade. O estilo de vida pode ser de uma pessoa que pode ser relacionada à juventude, pode transparecer algumas características que não ficam presentes quando se trabalha com variáveis demográficas. Um exemplo relacionado a isso é a moda dos anos 70 e 80 que retornou para a atualidade. Algumas pessoas que podem ser encaradas como estilo jovem, mesmo que tenham uma idade mais avançada, voltaram a usar essas roupas, assim como adolescentes com uma idade menor. Outro ponto importante das características individuais do consumidor são as percepções. Inicialmente, acompanhe uma reportagem do programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que trata de um serviço de lan house e de que forma a percepção pode estar relacionada a isso. Internautas ampliam a rede de relacionamentos e garantem bons negócios para quem aposta na internet. Veja só. Bastam alguns cliques e a conversa está no ar. Tô te ouvindo, pode falar. Os sites de relacionamento movimentam esta lan house. 80% dos clientes vêm aqui para conversar com amigos e namorados. Ah, é legal, né? Pelo menos manter contato, o telefone tá caro, né? Daí fica conversando mais fácil pela internet. Eu venho mais para encontrar os amigos e aproveitar para usar o equipamento do lugar, que é bem melhor que em casa. O empresário Ari Marcos montou a lan house em maio de 2008. Investiu R$50 mil na reforma deste espaço, na compra de móveis, softwares e 22 computadores. As pessoas cada vez mais procuram interagir, conversar, né? Achar pessoas, conversar com pessoas, né? Então é muito interessante esse ramo, porque é uma coisa que está sempre crescendo, né? O empresário instalou um sistema veloz com conexão de 10 mega. Um software gerencia o tempo dos usuários. Cada computador tem câmera e fone de ouvido. A empresa cobra R$4 por hora. Quanto mais tempo os clientes ficam aqui, maiores os lucros. A estratégia é oferecer conforto. Ar-condicionado, cadeira giratória, macia e com encosto reclinável aumentam a permanência do usuário. Quanto tempo você está aqui? Mais ou menos 1h30.
Não dói as costas? Não, a cadeira é bem confortável. Quando você cansa da posição, você muda. Ela é bem prática, assim. Quem fica muito tempo quer comer ou beber alguma coisa. A Lan House também oferece lanches que respondem por 15% do faturamento da casa. Nesse negócio, preço é diferencial. A empresa conquista mercado com promoções. Quem compra mais tempo na internet paga menos por hora. O desconto chega a 25%. E cliente que indica um amigo ganha internet de graça por um período. Em 3 meses nós conseguimos mais 200 clientes para a Lan House com essas promoções. Para quem deseja privacidade, a Lan House oferece sala fechada. Mas a empresa bloqueia alguns tipos de acessos. Exemplo, sites pornográficos na Lan House. Vai espantar cliente, né? Porque os outros clientes vão ver e o pessoal vai embora. Então, aqui nós proibimos. Em um ano de funcionamento, a empresa conquistou 1.800 clientes fixos. O empresário aposta no mercado e quer dobrar o movimento em 2 anos. Vimos nesse exemplo que o empreendedor da Lan House procura oferecer serviços adequados aos consumidores, equipamentos também adequados que permitam uma maior agilidade no acesso à internet, assim como também um local agradável para se ficar, bem como a alimentação, caso a pessoa quiser comprar alguma coisa. Por que esse exemplo tem relação com percepção? Porque tem relação com os 5 sentidos do nosso corpo: a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. Na verdade, nesse caso, estão presentes esses elementos, uma vez que os consumidores saem dessa Lan House com uma percepção de local agradável e também tem outras formas de estimulação dos seus sentidos. Percepção, então, está relacionada à forma como percebemos as coisas, como os nossos sentidos, como os nossos 5 sentidos percebem o seu ambiente, reage ao ambiente. Percepções se referem a sensações selecionadas, organizadas e interpretadas. Em outras palavras, como nossos sentidos reagem ao ambiente, como o olfato, como a audição, como o tato, como o paladar e como a visão reagem ao ambiente que está presente através de cheiros, através de cores, através de sons, através de texturas. Na realidade, com as percepções podem ser descritas várias ações em relação às estratégias de marketing. Nós temos, por exemplo, o uso das cores em pontos de venda ou em embalagens. Uma cor mais fria, como por exemplo o azul ou verde, tem mais relação com tranquilidade ou então limpeza. Muitos produtos, muitos enxaguadores bucais ou até pasta de dente, têm cores ligadas ao verde ou então ao azul para transmitir um maior frescor. Nós temos também, por outro lado, restaurantes com paredes laranjas, já que se sabe que o laranja aumenta o apetite das pessoas. Também temos relação, por exemplo, com o uso de texturas nos ambientes, ou até mesmo cheiros ou músicas. Muitas empresas de móveis, por exemplo, fazem com que as pessoas procurem sentar em sofás para sentir a textura do sofá, ou até mesmo passar a mão no tecido para sentir se ele é agradável ou não. Também nós temos supermercados que utilizam músicas mais agradáveis, mais lentas, para fazer com que as pessoas permaneçam mais tempo no ponto de venda. Nas próprias lanchonetes, o uso de móveis de consistência mais dura, que geram menos conforto para as pessoas, é uma forma com que estas fiquem menos tempo no ponto de venda. Também nós temos músicas utilizadas em pontos de venda mais relacionados aos estilos das pessoas que consomem nessas lojas, como por exemplo, música mais para adolescentes em roupas para esse tipo de público. Outro ponto importante como característica individual está relacionado às atitudes. As atitudes têm relação com gostar ou não de alguma coisa, com gostos e com aversões. Na realidade, a atitude tem a ver com uma avaliação consistente do consumidor em relação a determinado produto, marca ou serviço. Como vocês podem perceber, crenças e sentimentos geram uma atitude que, por sua vez, apresentará uma influência na intenção comportamental que, por sua vez,
interferirá no comportamento propriamente dito. As empresas precisam se preocupar com as atitudes porque elas têm relação direta com a imagem que um consumidor tem de um produto, de uma empresa, de uma marca ou de um serviço. É a partir das atitudes que se pode aumentar ou não as vendas. Se uma pessoa, um consumidor, tem uma atitude negativa em relação a certa marca ou produto, esse produto com certeza venderá menos por a pessoa ter uma certa aversão a isso. O outro tópico dentro das características individuais está relacionado às motivações e necessidades. Motivação é o que move as pessoas. É a força motriz que gera comportamentos. Motivação é o estado de emoção ou excitação que impele o comportamento na direção de um alvo, buscando atender a uma necessidade. Vimos com essa definição que motivação tem a ver com o movimento, e mais precisamente com atingir objetivos. É a partir de uma necessidade não satisfeita que as pessoas se motivam para comprar um produto e um serviço. Importante então destacar que a motivação tem relação direta com a necessidade, e o profissional de marketing deve entender como essas necessidades se apresentam para poder satisfazê-las. E nesse caso também é importante destacar que a motivação não é de ordem externa, mas sim de ordem interna. Ou seja, é um movimento que vem da pessoa. Empresas e profissionais não vão motivar as pessoas. Na realidade, são elas que se motivam para fazer alguma coisa. O que as empresas fazem é estimular ou incentivar as pessoas a comprar produtos ou serviços. Mas, novamente, a necessidade e a motivação que são internas levam a um objetivo que deve ser alcançado, que é comprar um produto ou um serviço. Também temos o item envolvimento. Envolvimento é o nível de importância percebida ou evocada por um estímulo. O ponto-chave no envolvimento é a expressão relevância pessoal. Em outras palavras, a importância que o consumidor dá para determinada situação que pode ser, por exemplo, a compra de um automóvel, que é um produto de alto envolvimento. E por que o automóvel é um produto de alto envolvimento? Porque a pessoa vai procurar mais informações para a tomada de decisão e vai, portanto, se envolver muito mais com essa compra, até porque é uma compra mais arriscada em função do valor envolvido. E as empresas, nesse caso, devem estar atentas ao que são produtos de maior envolvimento para poder traçar estratégias que facilitem o processo de decisão do consumidor. Outro ponto importante está ligado às emoções e sentimentos. Primeiramente, vejamos um conceito. Emoções são a consciência de ocorrência de alguma excitação fisiológica, seguida por uma resposta comportamental, juntamente com o significado de ambas. A emoção, portanto, está relacionada a uma reação que nós temos ao ambiente que estamos presentes. Como emoções podemos ter a raiva, o espanto, o humor, a alegria, a tristeza, a melancolia. Todas essas situações interferirão de uma forma ou de outra na forma como as pessoas compram ou consomem determinados produtos ou serviços. Nós, como seres humanos, não somos seres racionais. Nós somos razão e muito mais emoção. Mesmo que nós temos uma cognição ou uma avaliação de alternativas, uma tomada de decisão mais racional, o momento que estamos comprando em uma loja pode ter interferência de uma emoção nossa, como, por exemplo, uma ansiedade ou uma raiva em função de ter sido mal atendido. As emoções podem ser utilizadas com os profissionais de marketing com o que chamamos de marketing de experiência. O marketing de experiência, que tem relação como, por exemplo, turismo e entretenimento, como em parques e diversões, é uma forma de se lidar com as emoções de maneira a agregar valor para a empresa. Com as emoções, principalmente positivas, as empresas podem fazer com que os consumidores tenham momentos memoráveis e que vão ser lembrados para a vida inteira, o que pode aumentar a lealdade.
E é importante também ressaltar quanto às emoções que as pessoas procuram evitar emoções negativas. As empresas, então, devem estar preparadas para isso, principalmente em momentos de atendimento ou em momentos que geram ansiedade no consumidor, como, por exemplo, uma fila muito grande. Outro tópico é a aprendizagem. Temos relação aí, portanto, a forma como o cliente, como o consumidor, aprende a respeito de produtos e a respeito de serviços. A aprendizagem ocorre pela experiência que gera mudanças em conhecimentos, comportamentos e atitudes. Ou seja, há o elemento mudança presente quando se fala em aprendizagem. Podemos ter uma abordagem de aprendizagem mais cognitiva e uma abordagem comportamentalista. Na abordagem cognitiva, o foco é na mudança ou no reforço de conhecimento e entendimento. Já na abordagem comportamentalista, o foco é a aprendizagem como mudança de comportamento. É importante destacar que a aprendizagem serve para se entender como os consumidores aprendem a usar produtos, aprendem a negociar ou até mesmo aprendem a avaliar novas marcas e inovações no mercado. Na abordagem cognitiva, por exemplo, uma pessoa pode ter mudado o seu conhecimento sobre uma marca ou sobre um serviço, ou até mesmo ter revisto os seus conhecimentos do que tinha entendido anteriormente. Já na abordagem comportamentalista, é uma pessoa que mudou o seu comportamento a partir do uso de alguns produtos. Na realidade, ela aprendeu a usar um produto de forma diferente, depois de perceber que esse produto estava dando problemas, ela não estava sabendo utilizá-lo de forma adequada. É importante destacar que a aprendizagem não é tema relevante para professores, mas também para os profissionais de marketing. É através da aprendizagem, de forma de aprendizagem, que se utilizam ferramentas no desenvolvimento de propagandas, por exemplo. As propagandas, por exemplo, se utilizam muito de teorias de aprendizagem para transmitir as mensagens aos consumidores. Propagandas que utilizam repetição têm relação com a memorização de informações. Propagandas que procuram relacionar um produto a emoções positivas também estão usando a aprendizagem. Podemos ter como exemplo uma propaganda que apresenta uma família numa situação agradável e que isso se procura relacionar ao produto que está sendo veiculado. Algumas teorias importantes de serem conhecidas em aprendizagem são as que se referem ao condicionamento clássico, onde há uma associação direta entre um produto com uma mensagem. Também nós temos o chamado condicionamento operante, que funciona diretamente como um estímulo, um reforço para um comportamento. Como condicionamento clássico, nós temos o exemplo de propagandas que procuram relacionar um produto a uma sensação de prazer, a uma sensação positiva. Já no condicionamento operante, nós temos como exemplo o uso de promoções de vendas, de degustação, onde a pessoa experimenta o produto com uma forma de reforçar o comportamento que seria a compra propriamente dita. Nós também temos como condicionamento operante o uso de premiação ou mesmo de brindes para que as pessoas tenham um comportamento reforçado, ou seja, um brinde faça com que aconteça um reforço no comportamento e, portanto, uma mudança de comportamento. O condicionamento clássico surgiu com uma experiência de Pavlov, onde um cachorro associava um barulho de uma sineta a uma carne, a um alimento. Esse experimento funcionava da seguinte forma: quando se apresentava uma carne para o animal, ele salivava e ao mesmo tempo se tocava uma sineta. Depois de muito tempo, apenas tocando a sineta, o animal continuava salivando. Claro que depois que o tempo se passou, esse sinal, esse som que relacionava com a carne foi se perdendo e o cachorro parou de salivar. O que necessitava, então, reforçar novamente a relação do som com a carne. Já no condicionamento operante, que tem relação com o reforço, que é o experimento de Skinner, havia a relação entre o rato acionar uma alavanca e quando ele acionava aquela alavanca, ele recebia um alimento.
Ou seja, havia uso de um reforço para ele ter o comportamento de continuar acionando a alavanca. No caso, o reforço foi o alimento. Além disso, nós temos também a aprendizagem por imitação, que na realidade é quando as pessoas, em termos de marketing, procuram comprar e consumir produtos que outras pessoas consumiram, porque essas pessoas ou influenciaram ou elas são utilizadas como referência de comportamento. Nós também temos a aprendizagem por repetição, e esta é muito utilizada nas vezes que uma propaganda é inserida num canal de televisão durante o dia. Um exemplo de aprendizagem, e especificamente de condicionamento operante, é o que o McDonald's fez no passado, quando aumentava o seu número de pontos de venda no Brasil em relação ao Big Mac. Nessa estratégia, o McDonald's estimulava as pessoas a cantar uma música, no caso da música do Big Mac, no momento da compra para ganhar um brinde. Por que condicionamento operante nesse caso? O brinde servia como um estímulo para a pessoa cantar e também estava comprando nesse momento. E na realidade servia como uma aprendizagem da música e também como uma aprendizagem do que o McDonald's oferecia naquele mercado. Nesta aula, foi possível perceber a importância das características individuais do consumidor e a sua interferência no processo de decisão do consumidor. É com o conhecimento dessas características que as empresas podem definir estratégias de marketing para poder, da melhor maneira possível, satisfazer as necessidades e desejos do mercado. Nós vimos então que diversas dessas características de ordem interna interferem na decisão e interferem por consequência na compra de produtos ou serviços. Se as empresas não souberem usar, por exemplo, ou lidar de forma adequada com as emoções, com as atitudes ou mesmo com a aprendizagem, elas poderão ter problemas no mercado e redução de vendas. Já aquelas empresas que sabem utilizar muito bem esses itens, sabem lidar muito bem com essas características, podem aumentar as suas vendas e, por consequência, também a lealdade, caso houver mais satisfação, e também um trabalho dos clientes de recomendação por terem aprendido com essa empresa e terem emoções positivas, assim como atitudes relevantes, atitudes positivas em relação ao que a empresa oferece no mercado quanto a produtos e a serviços. Para a aula de hoje, sugiro a leitura do livro Comportamento do Consumidor, de Eliane Carsaclian, da editora Atlas. Em especial, sugiro a leitura de 2 capítulos. O primeiro capítulo, Consumidor no Divã, que trata de algumas características individuais do consumidor, como, por exemplo, aprendizagem, atitudes e personalidade. E do terceiro capítulo, Consumidor no Processo de Compra, que trata do processamento de informações e também do envolvimento. Bons estudos!